Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Santiago, falando só sobre educação superior no exterior, e eu quero continuar o vídeo sobre o Brexit, ou como os britânicos chamam de EU Exit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia e o impacto disso na educação internacional para aqueles que queiram fazer um curso de graduação ou pós-graduação no Reino Unido. Será que ficou mais difícil para nós brasileiros? Será que ficou mais fácil? Antes de você começar a assistir esse vídeo, veja a primeira parte aqui, tá bom? Porque você vai ter informações relevantes que vai te ajudar muito a entender o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Não se esqueça de dar um like aí no nosso canal, de dar um like aí no vídeo, de se inscrever no nosso canal, porque isso vai ajudar a gente a trazer esse conteúdo de qualidade, conteúdo de qualidade, informação embasada para você tomar uma decisão informada, é claro. Hoje eu quero falar sobre o PBS. O que é o PBS? Point Based System, que é o número, uma pontuação necessária para que você consiga o visto de trabalho no Reino Unido após a conclusão do seu curso de graduação ou pós-graduação. Basicamente, para que você consiga ter uma residência no Reino Unido, você precisa ter pelo menos 70 pontos. Como eu consigo esses 70 pontos? Então, primeiro, depende de 3 áreas. A primeira das áreas são as áreas mandatórias ou obrigatórias. Tem a área salarial e a área de condição especial. Então são 3 áreas que você precisa se ater. A primeira dela, na área mandatória, é subdividida em 3 partes, que aí eu explico. A primeira parte dela é você ter uma oferta de trabalho. Então, você tendo uma oferta de trabalho, você consegue automaticamente 20 pontos. Se a oferta de trabalho você for qualificado para esse trabalho, você consegue mais 20 pontos, então aí temos 40. E a outra subdivisão é o nível de inglês, o fato de você falar inglês. Se você fala inglês pelo menos a nível B1, você tem mais 10 pontos e aí você fecha 50 pontos. Essas 3 subdivisões, elas são obrigatórias para que você consiga pelo menos os 50 pontos para conseguir o seu visto de trabalho. Agora, como eu faço para conseguir os 20 pontos restantes para eu alcançar os 70. É aí que fica um pouco mais complicado, porque vai depender da faixa salarial e vai depender do tipo de trabalho que você conseguiu. E ainda, se esse trabalho está dentro de uma lista de trabalhos escassos do Reino Unido. Então você tem uma dependência aí. Como a título de maneira geral, você precisa ter um salário anual para que você possa concorrer dentro do Point Based System, você precisa ter um salário anual de pelo menos 20.480 libras por ano. Esse é o valor para você começar a aplicar para o visto de trabalho ou receber o seu visto de trabalho enquanto estiver no Reino Unido. Outra coisa também que é importante a ser considerado é a faixa salarial da profissão no mercado. Se, por exemplo, a faixa salarial ou a média salarial de um engenheiro mecânico no mercado é de 33 mil libras por ano, você precisa atingir este salário para que consiga os 20 pontos restantes, tá? Sendo o mínimo para que você consiga o mínimo dentro da faixa salarial da sua profissão, 25.600 libras, tá bom? Então é importante aí você se ater à questão da faixa salarial da sua profissão e se o salário que você receber se é acima de 25.600 libras por ano. E qual é a exceção a essa regra? A exceção a essa regra são as profissões em escassez no Reino Unido.
como eu estou mencionando a questão do engenheiro mecânico, engenharia mecânica é uma profissão em escassez no Reino Unido. Então, se você é engenheiro mecânico, ó, já tem uma dica para você. Você automaticamente conseguir uma oferta de trabalho, você automaticamente consegue os 20 pontos porque é uma profissão escassa. Outra profissão escassa, mas que não paga tão bem quanto um engenheiro mecânico é enfermagem, são as enfermeiras. O salário médio, o salário inicial de uma enfermeira no Reino Unido é de 20.480 libras por ano. Mas, pelo fato de ser uma profissão da área de saúde, é uma profissão escassa, você consegue aí os seus 20 pontos restantes para somar aos 50 pontos mandatórios que eu mencionei anteriormente. E ainda tem as condições especiais, sobretudo para quem fez um PhD ou um doutorado. Existem condições especiais. Se você fez um doutorado, automaticamente você já consegue mais 10 pontos. E se você fez um doutorado nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você consegue mais 20 pontos. Então, cada situação ou cada circunstância é diferente para que você possa conseguir aí os tão desejados 70 pontos para ter o seu visto de trabalho. Vou dar um exemplo prático aqui. Joana é enfermeira e quer exercer a sua profissão no Reino Unido. Então ela tem 20 pontos pela oferta de trabalho, 20 pontos pelo fato dela ser qualificada enfermeira e 10 pontos pelo fato dela falar a língua inglesa a nível B1, que é um nível intermediário. Então aí ela conseguiu 50 pontos. A Joana, ela tem uma oferta salarial de 20.480 euros. Só que a profissão da Joana é dentro da área de saúde e, portanto, ela automaticamente consegue mais 20 pontos por ser uma profissão escassa no país, somando então aí 70 pontos, tá? Esse é um exemplo número 1. Exemplo número 2. O Guilherme veio para o Reino Unido para fazer um doutorado na área de engenharia aeroespacial, né? Automaticamente o Guilherme já vai ter os 70 pontos. Por quê? O Guilherme fala inglês, o Guilherme foi oferecido a ele um trabalho, o Guilherme vai receber um salário acima de 20.480 euros e o Guilherme ele tem uma qualificação dentro do STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e aí faz o Guilherme ter os 70 pontos. A Antonieta, ela veio para o Reino Unido, ela fez um mestrado em International Business e como a Antonieta tem muita experiência no Brasil trabalhando em multinacionais, ela foi contratada para ser diretora de uma grande empresa em Londres. Como funciona o caso da Antonieta, Paulo? Ok, vamos lá. Antonieta foi oferecido um trabalho? 20 pontos. Antonieta fala inglês? 10 pontos. Antonieta é qualificada para fazer esse trabalho como diretora. Antonieta tem mais 20 pontos. Agora vamos à questão salarial. Antonieta foi oferecida um salário de 30.000 libras por ano. Só que aí, nesse caso, existe uma prova de mercado, uma média salarial de mercado para diretores. Vamos supor que a prova salarial, a média salarial de diretores em multinacionais no Reino Unido, a título desse vídeo, é de 29.000 libras. Isso, mas a Antonieta foi oferecida 30.000. Dessa maneira, como o salário dela é maior do que a média, ela consegue mais 20 pontos e, portanto, consegue o seu visto de trabalho. E aí, galera? Eu sei que tem muita gente que vai ter dúvida. Existem várias condições aí que podem ser verificadas, né, para saber se você consegue o seu visto de trabalho ou não. E detalhe, isso tudo é após, isso que eu falo dos pontos, é após o Brexit, tá? É após a saída do Reino Unido da União Europeia. E isso vai valer também para
estudantes europeus. Um francês que queira ingressar no Reino Unido, ele vai ter que passar pelo mesmo escrutínio que um brasileiro, um mexicano, um argentino, que seja. Galera, vai ter muita dúvida, deixa o seu like aí. E eu vou fazer a parte 3 sobre Brexit, sobre o impacto nos estudantes brasileiros que queiram vir para o Reino Unido. Então, galera, de maneira geral, ficou muito melhor para você estudar no Reino Unido e conseguir a sua pontuação, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus!